Olá. O famoso matemático inglês Michael Francis Atiyah, que faleceu em 2019, resolveu explicar para sua mãe o que era o trabalho dele. Depois de ter ouvido atentamente as explicações do filho, a mãe disse: "Acho que agora entendi o que você faz. Mas me diga uma coisa, por que é que alguém paga você para isso?" A situação que parece uma piada é frequentemente enfrentada por pesquisadores que precisam provar para políticos, administradores e até a sociedade em geral a importância de se investir recursos públicos em pesquisa científica em qualquer lugar do mundo. E muito mais no Brasil, um país que sofre com tantas necessidades. Eu sou Josimar Paraíba e o Opinião Pernambuco está começando. Hoje, convidamos a pesquisadora Letícia Lotufo, professora do Departamento de Farmacologia do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, para falar sobre a importância do investimento em pesquisa científica em um país que é reconhecido como um celeiro da biodiversidade. Seja muito bem-vinda, Letícia. Em nome da equipe do Opinião Pernambuco, eu agradeço a você por ter aceitado o nosso convite. Oi, Josimar, né? Eu agradeço o convite, a oportunidade de conversar com vocês. É sempre muito bom tentar fazer isso, tentar explicar um pouco do nosso trabalho e fazer com que a sociedade compreenda, na verdade, o alcance, né, de tudo que está sendo feito, que às vezes a gente não vê diretamente no dia a dia, né? E as lacunas também, as dificuldades que a gente enfrenta na carreira científica no Brasil. Então, eu agradeço a oportunidade aqui de estar com vocês. Vamos começar, então. Um estudo publicado na revista científica Nature, Ecology and Evolution apontou o Brasil como o país com maior potencial de descobertas de novas espécies no mundo. Eu lhe pergunto, Letícia, qual o tamanho da biodiversidade brasileira quando pensamos no potencial de descobertas científicas? Josimar, sua pergunta não é trivial, não é fácil, né? Eu acho que, na verdade, a gente tem uma mega diversidade, isso não é segredo, né? Com todas as nossas florestas, a gente tem uma diversidade ainda pouco descrita, pouco conhecida, principalmente quando a gente pensa no ambiente marinho, por exemplo, que é onde eu atuo, quando a gente pensa nas nossas cavernas, né? O Brasil tem uma riqueza de biomas assim impressionante. Então, há uma discussão muito grande na literatura, por exemplo, se a gente falar um pouco da biodiversidade marinha, que é onde eu atuo, que o Brasil não é um país de grande diversidade. A gente não tem uma diversidade que se conhece comparada àquilo que a gente tem, por exemplo, na Indonésia, né? Nos grandes hotspots de biodiversidade do mundo. Mas, por outro lado, eu sempre gosto de mostrar nas minhas apresentações que, quando a gente olha a costa brasileira, será que a gente conhece, de fato, a diversidade que a gente tem nos nossos biomas marinhos? Eu acho que não. Né? Por experiência própria, eu fui docente da Universidade Federal do Ceará durante 15 anos e eu sou casada com uma espécie em extinção, que é um taxonomista, que é uma pessoa que se ocupa de descrever as espécies. E nesse período que nós moramos lá, a fauna, né, desse grupo de animais marinhos que meu marido é especializado, das assídeas, na época que a gente mudou, tinham 6 espécies descritas. Quando a gente mudou de lá, tinham 28. Então, para você ter uma ideia, que eu acho precipitado a gente dizer que a gente não tem uma diversidade, né, grande nos nossos biomas marinhos. Já nos vegetais, já no nosso território, a nossa biodiversidade é exuberante, né? A gente tem um esforço imenso de descrição dessa biodiversidade, mas a gente estima que a gente não conhece, acho que, do ponto de vista vegetal, talvez nem 20% daquilo que a gente tem nos nossos biomas. E, por outro lado, a gente tem, quando eu penso, por exemplo, no potencial da gente desenvolver bioprodutos, a gente tem uma diversidade microscópica que aí sim a gente não conhece quase nada. Então, associado a tudo aquilo que a gente vê, a gente tem uma coleção de bactérias e fungos que podem ser utilizados, né, no desenvolvimento de bioprodutos e que a gente
simplesmente não conhece e que a gente está perdendo todo dia. Então, isso eu acho que se tornou uma preocupação cada vez maior, porque não é só que a gente não conhece, é que a gente está literalmente queimando a nossa biodiversidade. Isso é muito preocupante. E essa biodiversidade brasileira já foi capaz de gerar muitos frutos, né? Muitas grandes descobertas científicas que viraram produtos na indústria farmacêutica e em várias outras indústrias, não é isso? Então, a gente, na verdade, assim, a gente tem um contrassenso, né? Que se a gente olhar medicamentos 100% brasileiros, a gente só tem 2, né? Então, é muito pouco. Mas, se a gente olhar o que essa biodiversidade já inspirou, né? Quando a gente fala, por exemplo, um dos medicamentos mais utilizados para tratamento de hipertensão, que é o captopril, a ideia de desenvolver o captopril nasce dos estudos do professor Sérgio Henrique Ferreira, na Universidade, na USP, né, em Ribeirão Preto, com o veneno da jararaca. Então, assim, olha, e depois essa tecnologia, né, foi desenvolvida, não foi desenvolvida no Brasil, o Brasil não tem royalties disso, mas ela tem um impacto na vida de, eu diria, bilhões de pessoas, né? Porque ela não só o captopril em si, mas inspirou toda uma geração de medicamentos, né? E fora isso, eu acho que assim a gente tem uma quantidade de produtos, né? Às vezes de matéria-prima que é utilizada, e infelizmente a gente não tem ainda a habilidade ou a tradição, eu não gosto de dizer a capacidade, porque eu quero crer que a gente tem a capacidade de fazer essa translação daquilo que está na nossa biodiversidade virar um produto, né, que a gente possa comercializar. Letícia, o orçamento para a União em 2022, para esse ano, foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro com uma série de pontos polêmicos. Eu vou destacar 2, né? Além do valor recorde, é o maior orçamento da história. Destaca-se também a conta gasta com verbas liberadas para fundo eleitoral, o chamado orçamento secreto. Chama também a atenção os cortes realizados em áreas sensíveis, como a educação e a pesquisa científica. Como é fazer ciência em um país que, na hora de cortar gastos, começa pela educação e pesquisa científica? Qual é o peso desses cortes? Na verdade, né, Josimar, eu acho que quando a gente corta a educação e a pesquisa, a verba, a gente corta o futuro, né? Porque se a gente pensar, eu particularmente, né, tenho uma carreira aí de uns 20 anos na educação superior e eu acho que só existe uma maneira de mudar um país, que é educar a sua população, né? Então, assim, a gente está matando o nosso futuro. E eu gostaria de colocar aí na tua conta, que talvez não seja orçamento, mas seja riqueza, que a gente nunca destruiu tanto a nossa biodiversidade quanto agora. Então, na hora que a gente corta a educação, a gente corta a ciência e a gente queima a nossa diversidade, literalmente a gente está matando o futuro do nosso país. Eu gosto muito de pensar, viu, Josimar? Assim, eu acho que a educação é uma coisa clara, né? É o futuro das nossas crianças, é capacitar, é habilitar nossas crianças para poder lidar com os desafios, né? Da vida adulta, de transformar, de ter responsabilidade, cidadania. É assim, não tem outra forma que não seja educando. A pesquisa científica, ela nos dá soberania. Nunca foi tão claro isso quanto agora nesse período de pandemia. O Brasil chegou a ficar praticamente sem medicamentos que são usados no kit de intubação. Eu não sei se você lembra disso durante a pandemia, que são moléculas simples que a gente tem capacidade de fazer, mas a gente não faz. Então, de repente, numa situação de emergência, de uma pessoa tendo né, assim, a limitação respiratória, a gente é completamente dependente daquilo que a gente importa. Então, assim, eu costumo falar isso, ciência é soberania nacional, né? E a gente tem essa capacidade instalada nas universidades,
Talvez a gente precise de mais investimento para fazer o que a gente chama da pesquisa translacional, que sai da universidade e chega no leito do hospital, chega na indústria. Mas mesmo, eu estou falando assim da pandemia porque ela está muito recente, né? A USP, por exemplo, os meus colegas na engenharia, no momento de maior aperto, eles conseguiram desenvolver um respirador artificial, 100% brasileiro. O sequenciamento do coronavírus foi feito em 48 horas no Brasil. Então, assim, a capacidade está aí. Se a gente ligar os pontos e investir, que aí vem onde você tocou, o Brasil é uma potência, mas a gente está escolhendo o caminho de uma dependência completa, né? Na saúde, na ciência, em tudo mais. Aí, sobre essas escolhas que o Brasil está fazendo, Letícia, aí eu te pergunto, até que ponto setores que fazem o país uma potência mundial, imagina, setores, eu vou repetir, que fazem do país uma potência mundial, como o agronegócio, até que ponto esses setores precisam de pesquisas científicas para continuar sendo potências mundiais, para continuar fazendo o país uma potência mundial da produção de alimentos? Josimar, essa pergunta, assim, o que é o agronegócio brasileiro, né? Independente da nossa Embrapa. A Embrapa atuou durante anos fazendo pesquisa, melhorando cultivares, como é que a gente fala assim, preparando o Brasil para melhorar a sua produção agropecuária. Agora, que escolha é essa que o Brasil está adotando agora, que a gente aumentou? Eu acabei de publicar um trabalho com a aluna minha, em 600% o número de agrotóxicos aprovados no Brasil nos últimos anos. E desses, muitos são proibidos de ser utilizados na Europa e nos Estados Unidos. Então, até o agronegócio ele está fazendo uma escolha de uma vida curta. Isso é muito difícil de entender, porque assim, a opção de desmatar é uma opção de adotar da mudança climática e da irresponsabilidade ambiental que vai se voltar muito rápido contra o nosso produtor. Isso é muito preocupante. O Opinião Pernambuco faz uma pausazinha rápida. Hoje a gente convidou a pesquisadora Letícia Lotufo, professora do Departamento de Farmacologia do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, para falar sobre a importância do investimento em pesquisas, principalmente num país que é reconhecido como um celeiro da biodiversidade. Eu sou Josimar Paraíba, a gente está no Opinião Pernambuco, que volta já já. O Opinião Pernambuco está de volta e hoje convidamos a pesquisadora Letícia Lotufo, professora do Departamento de Farmacologia do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, para falar sobre a importância do investimento em pesquisas, principalmente num país que é reconhecido como celeiro da biodiversidade. Eu começaria lhe perguntando sobre sua pesquisa. Vamos detalhar um pouquinho para quem está nos ouvindo? Vamos sim. Então, o meu laboratório ele se propõe a investigar novas substâncias que podem ser utilizadas ou inspirar o desenvolvimento de medicamentos para tratar o câncer. Então, voltando um pouquinho para o que de fato já é utilizado para tratar o câncer, porque quando a gente fala assim, a gente pensa um pouco no mercado de fitoterápicos, mas não é isso que a gente faz no laboratório. O que a gente faz no laboratório é procurar novas substâncias que possam ser princípios ativos dos medicamentos que são utilizados de fato na quimioterapia que se faz lá no hospital. Né? Claro que existe um longo caminho entre a pesquisa do laboratório e aquilo que é utilizado no leito do hospital. Mas para vocês terem uma ideia, 65% mais ou menos de tudo aquilo que a gente usa, né, no ambulatório, quando você está doente, vai fazer o tratamento do câncer, são medicamentos que foram inspirados num produto natural. Então, é a natureza ensinando para a gente, né, como tratar uma doença tão complicada como é o câncer. Né? Então, assim, o que a gente faz lá no laboratório? Para tentar explicar para vocês.
Primeira coisa, que é um lado da pesquisa muito bonito, a gente vai no ambiente marinho, então eu tenho pesquisa nas ilhas oceânicas brasileiras, a gente mergulha, né, coleta pequenas amostras da biodiversidade, isso é muito importante de falar, porque, na verdade, a nossa pesquisa é toda baseada na ideia de sustentabilidade. Então, não adianta eu chegar num local e destruir o meu recurso natural para fazer um medicamento. Nem vai ser sustentável do ponto de vista econômico, nem vai ser responsável do ponto de vista ambiental. Né? Então, a primeira coisa que a gente faz é coletar, vamos pensar aqui, um punhado de areia nas praias e nas ilhas oceânicas. Nesse punhado de areia moram bilhões de bactérias. E aí a gente vai, com muita paciência no laboratório, isolando essas bactérias, né, lá no laboratório. A partir dessas culturas de bactérias que não causam doença, não são bactérias patogênicas, né, a gente vai crescer e essas bactérias produzem substâncias que podem matar as células do câncer. Então, no meu laboratório, a gente tem uma coleção de cerca de 50 tipos diferentes de células, representando, né? São células de câncer de sistema nervoso, de melanoma, de mama, de leucemia, então, de cólon. A gente tem várias pesquisas e sempre que eu detecto que aquela determinada bactéria capaz de produzir uma substância que mata aquela célula tumoral, acende a nossa luz de interesse. E aí, o que a gente vai fazer? A gente trabalha em colaboração com os químicos e a gente isola aquela substância que pode matar o câncer, né? Pode matar as células tumorais. Eu gosto sempre de pensar que, nesse momento, a gente tem o início, a sementinha do que pode vir a ser um medicamento. A partir daí, a gente tem dois caminhos que geralmente acontecem no laboratório. Um caminho que seria mais pensando num medicamento é entender como esse fármaco atua, né? Como é que se ele tem alguma característica que possa me dizer, olha, eu testei numa linhagem de célula tumoral que é resistente para o tratamento que se faz. Opa, isso pode ser interessante, né, para ser desenvolvido. E do outro lado, a gente também, olha, usa essas substâncias para tentar entender a própria doença. Então, na hora que eu caracterizo uma substância natural, ela pode me dizer, ó, essa substância age dessa maneira. Poxa, mas eu nunca tinha pensado que essa maneira poderia ser uma maneira útil para tratar o câncer. E aí, isso também abre uma perspectiva de inovação. Né? Agora, de novo, gente, a pesquisa de um fármaco, ela dura, em geral, em média, 15 a 20 anos. E ela custa muitos milhões. A gente trabalha no comecinho desse processo. Para a gente seguir adiante nesse processo, a gente tem que fazer parceria com a indústria. A gente precisa, de novo, voltamos para ele, de financiamento público. Então, a pesquisa precisa desse financiamento, tanto na área básica quanto na área aplicada. É desnecessário fazer qualquer comentário sobre a necessidade de pesquisas como essa. Durante o meu estudo para esse programa, eu não encontrei nenhum órgão do governo que contabilizasse a saída de cientistas brasileiros para fora do país. Peço até desculpa se esse órgão existia, eu não conheci, não conheço. A migração de cientistas brasileiros para o exterior tem aumentado? É uma pergunta. E qual o sentimento dos centros de pesquisa ao ver a saída de cientistas para o exterior? Eles têm uma expressão que eles fogem, que é a fuga de cérebros, porque não dá para chamar nem de fuga de cérebros, porque muitos desses cientistas nem chegaram a se constituir cientistas no país. Eles mal saíram da universidade e já foram para fora. Como é que a senhora pensa essa questão? Então, Josimar, primeiro, não temos esse dado. De fato, a gente só vai conseguir, eu acho, entender o tamanho do prejuízo que nós vamos ter daqui a uns anos, né? Porque, na verdade, eu primeiro vou falar da minha realidade de dia a dia, né? Então, assim, eu já contribuí na minha carreira com a formação de 25 doutores, né? Desses 25 doutores, talvez 15
estejam em outras universidades, né, multiplicando aquilo que a gente faz no laboratório. Então, se você me perguntasse o que você fez de mais importante na sua vida, eu vou te dizer que foi a formação dessas pessoas que levam à formação de tantas outras. Mais recentemente, esses alunos não estão mais encontrando a possibilidade de fazer concurso no Brasil. Então, assim, qual é a perspectiva que tem um jovem cientista hoje no Brasil? É muito pouco. A gente tem pouquíssimos concursos, uma concorrência, às vezes, de 100 candidatos para uma vaga na universidade, eu estou falando de candidatos que fizeram mestrado, doutorado. Então, assim, a gente está percebendo já um desânimo muito grande na nossa comunidade de pós-graduandos, de estudantes. Você imagina que a bolsa de pós-graduação ela não sofre nenhum reajuste há mais de 15 anos. Então, assim, como é que um menino desses pode ter uma dedicação integral à ciência, meninos e meninas, né? Porque acho bom a gente frisar que a gente tem uma luta pela igualdade de gêneros também na pesquisa, mas qual é a perspectiva, né? Como é que uma pessoa pode se manter com dedicação exclusiva a um mestrado, ganhando no Sistema Nacional R$ 1.500 por mês? Né? É muito complicado. Então, assim, a gente está vivendo uma fuga mesmo, assim, é muito significativo. O que a gente vê são os nossos alunos, principalmente os melhores, acabando o doutorado e recebendo convites para ir passar uma temporada nos grandes centros emergentes, e alguns se posicionando lá fora mesmo. Né? Porque o que a gente oferece em troca? Sentiu isso na sua equipe? Sim, a gente tem isso, a gente tem, na verdade, o que a gente vê, a gente já tem alguns alunos no nosso grupo de pesquisa que vão para fazer o que a gente chama de um doutorado sanduíche ou de um pós-doc. Eles têm a obrigação de voltar pelas agências de fomento, mas o que tem acontecido é que eles já têm um emprego lá, ou um pós-doc, ou uma continuidade da pesquisa deles lá. Eles voltam, ficam o tempo mínimo que eles têm que ficar no Brasil e vão embora de vez. Né? Porque o que é isso? O que a gente tem para oferecer em contrapartida? Um gargalo seria a saída do doutorado. Então, será que o incentivo ao pós-doutorado, pós-doc, seria uma possibilidade? Incentivar bolsas, né, para o pós-doutorado? Eu acho que é um caminho, a gente precisa fortalecer o nosso programa de pós-graduação, de pós-doutorado, mas eu acho que a gente vai ter que a gente vai ter que entender que o único caminho de um doutor não é a academia. A gente vai ter, para o país ser um país desenvolvido, a gente vai ter que absorver esses doutores também na iniciativa privada. Na iniciativa privada, agora aqui eu me refiro à indústria. Então, esse doutor atuando na indústria, seja na agropecuária, seja no setor de cosméticos, no setor farmacêutico, ele é uma mão de obra altamente qualificada para fazer uma pesquisa transformadora. A nossa indústria farmacêutica, ela maciçamente, ela está voltada para a fabricação de genérico. Então, o genérico, você não tem inovação no genérico. O genérico é comprar a matéria-prima e fazer o genérico aqui e validar esse genérico. A gente tem muito pouca inovação. A indústria de cosmético talvez está inovando um pouco mais, mas a gente precisa fazer o nosso aluno de pós-graduação migrar para o setor produtivo, eu não gosto desse nome, mas vamos usar assim que todo mundo entende, para a gente ter inovação de verdade. Só tenho 3 minutinhos aqui, estou ansioso para fazer um monte de bombardear de pergunta ainda. Quando a produção científica brasileira não tem tanto canal assim para escoar, né, isso impacta na competitividade com outros países também. Então, como é que os pesquisadores reagem ao fato das revistas especializadas cobrarem para divulgar o artigo aprovado por ela? Essa é uma discussão que dava mais 30 minutos, né, Josimar? Mas é uma coisa... Eu só lhe peço 30 segundos. É uma coisa tão complicada. Você imagina que a pesquisa é feita no mundo inteiro, principalmente com financiamento público. Os pesquisadores são pagos pela sua instituição. Eles atuam nas revistas, fazendo a revisão por pares e sendo editores, né? E agora vem a novidade que a gente tem que pagar para publicar o nosso resultado. Então, veja só,
Qual é o gasto? Agora eu vou voltar a mudar a pergunta. Qual é o gasto que a editora tem? A gente trabalha de graça. Eu sou editora de revista, eu não ganho nada por isso. Eu reviso o trabalho dos meus colegas, eu não ganho nada por isso. E eu tenho que pagar para publicar um resultado que foi feito com dinheiro público. Então, assim, tem algo muito errado nesse mercado. E isso está dificultando ainda mais nossa vida. Né? Vou te dar a palavra, mas você tem uma ideia para publicar na Nature, que você falou? Sim. Quase 60 mil reais. Nós não temos esse recurso. Assim, um minutinho que está sobrando, tem vários pontos que eu queria perguntar, eu queria falar do percentual de pesquisas desenvolvidas nas instituições públicas e financiadas por empresas, como é que fica esse peso, esse equilíbrio de balança aí, quem sofre mais, se as instituições, os centros de pesquisas maiores ou menores, as universidades do Norte e Nordeste, por exemplo, que ainda tem cursos que estão ainda se consolidando e perde com isso também. Mas eu vou pular para uma última pergunta. Supondo uma mudança no quadro político atual, se tivermos um investimento nos próximos 4 anos, é possível reverter essa situação? Ou vamos precisar de mais tempo para consertar esse estrago? Só temos 30 segundos para terminar essa resposta. Eu acho que a gente precisa reverter esse quadro urgente. Eu sou patologicamente otimista, então eu vou dizer para você: é possível reverter esse quadro? É possível, sim, reverter esse quadro, mas nós vamos precisar de muito trabalho e muito investimento. A Opinião Pernambuco está encerrando. A conversa hoje foi com a pesquisadora Letícia Lotufo, professora do Departamento de Farmacologia do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. A Opinião Pernambuco fica por aqui. Eu agradeço a todos que nos acompanharam. Até o próximo programa.